produção que você está fazendo agora, 2024, a gente pode dizer que essa música tem uma influência do tropicalismo? Com certeza, mas total. Até porque eu sou um tropicalista, né? Eu me considero um tropicalista, mas tem tudo a ver. Nossa, não só no que diz respeito à melodia, à harmonia, essas coisas, mas também à sonoridade, né? E a irreverência, você acha que é uma marca forte do movimento da Tropicália? Total, total. Diferentemente da... que a Jovem Guarda também teve uma importância grande. Porque a Jovem Guarda foi quem, assim, introduziu o rock, né? Mas era um rock mais ligado ao rock dos anos... começo dos anos 60, mas o mundo ainda não tinha passado pela revolução que passou. O assunto também mudou, a narrativa também mudou, né? Aí teve a Guerra do Vietnã, que foi uma coisa assim que foi quando surgiu a contracultura, né, nos Estados Unidos, protestos, Bob Dylan, aí você vai comparar assim, né, o Elvis com Bob Dylan, é uma coisa assim, totalmente, foi uma revolução, foi uma derrubaram, sei lá, um muro, sabe, como derrubaram o muro de Berlim, derrubaram uma parede que tinha ali. E as narrativas precisavam se adequar, né, a uma nova demanda social política, né? Exatamente. E o tropicalismo estava mais conectado com isso, né? Até porque o tropicalismo assim surgiu, foi apresentado ao público em 67 no festival da Record, né? Tinha o Caetano cantando Alegria, Alegria, tinha o Gil cantando Domingo no Parque, e eles dois eram os que realmente faziam diferença na música brasileira, né? Eu até já falei isso numa outra ocasião, mas a MPB era inimiga ideologicamente do rock. Eles não suportavam, achavam que tinha uns patrulheiros da MPB que realmente falavam, não, isso é coisa de Estados Unidos, não sei o que, a gente é contra, não queremos saber, guitarra elétrica nem pensar. Eles preferiam ficar tocando com aquele violão de nylon no microfone que não captava nada, e ninguém ouvia nada, mas não pode, isso não pode. Fizeram até uma marcha contra a guitarra elétrica, encabeçada pelo Sérgio Cabral, o pai, e Elis Regina era reacionária nessa época, né? Depois ela acabou abraçando, né? Até o Gil ele era meio apaixonado pela Elis, ele meio que, sei lá, deu uma volta ali com ela numa passeata, mas ele mesmo foi o cara que que convidou os Mutantes para tocarem no Domingo no Parque. Mutantes com suas guitarras elétricas, com seu tereminha, não tinha tereminha ainda nessa época, mas com a sua esquisitice, né? Os Mutantes eram totalmente esquisitos. Eles foram tocar lá fantasiados, era uma coisa que chocava, enquanto que os outros concorrentes, o Chico Buarque, por exemplo, que imagina, o Chico é um expoente, né? Uma pessoa que todo mundo respeita, e ele era conectado com o Gil, com o Caetano, tudo. Mas eles se apresentavam de smoking, de terno, de gola rolê. Acho que o próprio Gil ainda, acho que não tinha tirado o paletó ainda, mas ele logo abraçou isso. Então a Tropicália, o que é a grande diferença assim da Tropicália para essa música que era feita nessa época, é que eles estavam conectados com o mundo, entendeu? E os baianos estavam conectados com isso. A Tropicália realmente ela abraçou toda essa contracultura, a cultura sabe? O que você traria pra gente do ponto de vista do Brasil sociopolítico daquela época relacionado à Tropicália? A gente tinha tido o golpe militar em 64, né? O Brasil passou a viver uma ditadura até, sei lá, foram 25 anos de ditadura militar. Então, era uma coisa que
a gente vivia, cara, com uma certa tensão e tinha uma cortina de ferro aqui, né? Nosso, pô, não existia internet, não existia nada nessa época. Eu me sentia assim, numa cortina de ferro, né? Era muito difícil você conseguir qualquer coisa, você conseguir informação de fora, você conseguir música de fora, você conseguir instrumentos, tudo era, a gente se sentia meio marginal, parecia que a gente estava fazendo uma coisa errada, entendeu? Então, todas as músicas que eu fiz com os Mutantes e que os Mutantes fizeram, todas as músicas, Gil, Caetano, Chico, todo mundo tinha que entregar as músicas para censura. E ficava lá, sei lá, 2, 3 meses e sempre voltava e tinha que mexer nas letras, né? Muda isso, muda aquilo. E pior, acho que quem sofreu mais ainda que a música foi o pessoal do teatro, cara. Os caras ensaiavam uma peça 2, 3 meses e na véspera ia um censor assistir e vetava. Entendeu? Toda a produção que você tinha tido, aluguel de teatro, gente, não sei o que, acabou, não vai ter. Então é uma sensação muito esquisita, assim, sabe? Que a ditadura mostrou pra gente. A sua música Top Top sofreu censura, né? Sofreu, o refrão era sacanagem, não podia falar sacanagem, aí troquei pra sabotagem, né? Mas era sacanagem. E imagina, nada demais. Você acha que a gente consegue fazer uma conexão entre o início da sua carreira musical profissional com esse momento de efervescência da Tropicália? Porque você, antes de ser baixista dos Mutantes, tocou com Caetano. E é mais ou menos por volta, final da década de 60, não é isso? Foi exatamente o Caetano cantou Alegria, Alegria, né, em 67. Ele era acompanhado por uma banda argentina que chamava Beach Boys, beat não de praia, beat de batida. E aí ele resolveu mudar de banda, não sei porquê, e ele foi procurar uma banda que eu tocava, que era os Baobás, né? E que pra mim, cara, pô, essa convivência foi pouco tempo. Eu não consigo nem lembrar quantos shows a gente fez, mas o fato de estar ali, sabe? Eu me lembro da gente ensaiando com Caetano e apareceu o Gil, a Dedé, eu acho que a Nana Caymmi. Então conheci, porra, o Tom Zé, Torquato Neto, a turma mesmo da Tropicália. Isso pra mim, cara, foi um negócio, foi tão decisivo, né? Que, porra, a Tropicália tinha um estofo intelectual e cultural muito interessante, entendeu? Então eu ter visto isso, ter convivido, ter escutado umas conversas e não sei o que, foi o que me levou para esse caminho. E uma coisa que foi legal é que eu passei a encontrar com os Mutantes nos bastidores das televisões, TV Record, Globo e não sei o que, papapá, porque eu tocava com o Caetano. E aí nós ficamos amigos, eu e os Mutantes, quando eles foram fazer o festival da Excelsior, tinha uma música lá que chamava Mágica, eles me chamaram para tocar, então aí já botei um pezinho mais próximo deles, né? Depois, quando eles resolveram mudar, o Arnaldo passa a tocar teclado, não sei o que, vem tocar baixo. Então, eu já conheci o Sérgio também antes, já tinha encontrado antes. Então, uma coisa levou a outra, né? Eu me lembro dos Mutantes irem no Teatro Oficina, do Zé Celso, né? E a gente ia lá para sei lá o que, sabe? Ficava à tarde lá e juntava uma galera tentando fazer um espetáculo. Era diferente, a música não era tão como é que fala? O business da música não era tão levado a sério. Existia uma preocupação muito maior com a arte em si, né? Então, pô, sei lá, me lembro assim, em São Paulo tinha um restaurante, acho que era o Gigeto, não sei o que, me lembro de encontrar o Toninho Petkov, que era artista plástico, né?
de encontrar o Chacrinha um dia saindo de cara com ele. Então, São Paulo tinha esse movimento forte, né? O Gil e o Caetano, eles foram morar em São Paulo, na Avenida São Luís. Então, todo mundo meio que se concentrou. São Paulo tem essa capacidade, assim, de aglutinar, né, as pessoas. Como é que chegou para vocês a notícia do exílio do Gil e do Caetano? Olha, nessa época não era como hoje, né, que pô, acontece um negócio aqui, você fica sabendo imediatamente, não é assim. Pô, eu morava em São Paulo e eles foram presos aqui, eles estavam fazendo um show, acho que na Sucata, que era uma boate aqui na Lagoa, uma coisa assim. E aí foram presos e não tinha muita informação, assim. Só sei que foi difícil. Os Mutantes quase foram presos também. Mutantes era um choque. Agora, quer dizer, depois de tudo que todo mundo ouviu, né, de música, já não imagina, era muito estranho Mutantes, cara. Era uma coisa muito estranha. Inovadora. Muito avançada para a época, e é um artista, uma banda, um trabalho que é cultuado até hoje, assim, pela juventude, né? Pessoas muito legais já se manifestaram, assim, sobre os Mutantes. O David Byrne, Talking Heads, o Kurt Cobain, né, quando era vivo, o Sean Lennon, filho do John Lennon, o Beck, que é um cara de vanguarda. Conversamos aqui com Liminha, nosso Sim. maior produtor musical, mais de 200 álbuns produzidos, uma história aí pessoal que se confunde com boa parte, uns 40, 50 anos da história da nossa música, baixista dos Mutantes. Muito obrigada. Tropicalista. Tropicalista. Ah, você falou no começo, porque eu me considero um tropicalista. O que é ser um tropicalista? É ter abraçado isso tudo, essa novidade que chegou, é ter a cabeça, o jeito que você pensa a música, o jeito que você pensa a arte, enfim, é isso, esse encontro, essa fusão, essa mistura de tendências musicais e artísticas, enfim, é isso, tudo a ver, né? Tropicalismo, pá. Cara, eu vou te falar, as músicas que eu fiz, eu não ficava pensando assim, porra, tem que ter refrão, tem que ter uma introdução, tem que ter um A, um B. Cara, não pensava, eu já tava, até quando eu comecei a produzir disco, eu não tinha essa equação, sabe, na cabeça. Eu fazia sentindo, sabe? Falei, porra, agora muda pra isso, faz aquilo. Era assim. Não tinha aí, de repente, você mostra a música, você vê, né? A pessoa do teu lado fala, pô, esse refrão, hein? Isso aqui, pô. Aí que eu comecei a tentar entender essa equação, né? E eu acho que os artistas todos, os compositores, talvez, acho que alguns tinham mais consciência disso, mas o negócio ia muito no sentimento, sabe? E também é um tempo totalmente diferente, cara. Esses caras tinham um cérebro, uma cultura, sabe? O Jorge Maltner, sabe? Os caras eram umas enciclopédias. Eu falo assim, puta, como é que esse cara pensou isso, cara? Que letra é essa? De onde foi que veio? Hoje em dia, né, já faz algum tempo, pô, tem dicionário de rima, tem um não sei o quê, as pessoas pensam de uma maneira muito mais racional, né? Liminha, obrigada. Você está conversando aqui com uma turma de universitários do curso de teatro. Quer dizer alguma coisa para essa galera inspirada e corajosa? Quero. É muito bom tá em contato com a arte, mexer com arte, trabalhar com arte, seja artes cênicas, artes plásticas, música, enfim. Acho que, pô, parabéns para vocês que estão cursando a faculdade.